Bom, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui na casa de Deus nessa noite. E nervoso, como eu sabia que estaria, porém realizado. Faz tempo que eu tenho vontade de pregar a palavra de Deus e às vezes a gente acha que a gente está pregando com a nossa vida, com o dia a dia, e às vezes não está, porque a gente vê as pessoas pregando aqui na frente, a gente imagina que é fácil, é simples, mas quando a gente vem pregar mesmo, a gente vê que realmente é um pouco difícil. Mas o Espírito Santo vai falar a vocês aqui nessa noite. Amém. O título do sermão dessa noite é A Geração do Tempo do Fim. A vinda do Senhor é certa e repentina. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Antes de lermos, vamos orar novamente. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela dom da vida. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito para que eu possa falar aqui nesse momento, possa ser somente aquilo que seja da Tua vontade. Amém. Também ilumine cada irmão aqui presente para que eles possam entender. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 diante, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então todos nós sabemos que a vinda de Jesus vai ser como um ladrão de noite. No verso 3 aqui ele dá uma dica. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. De nenhum modo escaparão. No verso 4 ainda diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Então, a gente tem que estar atento para que a gente não seja pego de surpresa. Mas no verso 4 aqui fala que nós não estaremos de surpresa. Não seremos pegos de surpresa. Imaginemos a linha do tempo. A Bíblia é um livro maravilhoso que ela nos mostra a história da humanidade, a história do povo de Deus, mais específico, desde o Gênesis ao Apocalipse. Imaginemos nós na linha do tempo. Vem aqui o Gênesis da criação, o Êxodo, o povo de Israel, é formado o povo de Israel, eles saem lá do Egito. Infelizmente, Jerusalém é tomada pelos babilônicos, Daniel vai para a Babilônia, vem os profetas menores, ainda no Antigo Testamento. Vem o tempo de Jesus, a igreja começa a se formar ali, Jesus morre por nós, a igreja começa a se formar ali no livro de Atos. Paulo sai pregando em todos os lugares. Depois vem as profecias de Apocalipse. Onde os irmãos imaginam que a gente está nessa linha do tempo? Está bem óbvio que já estamos bem no finalzinho, né? Se disser 80% é pouco ainda. O tempo já passou e muito. Então, às vezes a gente acha que a gente pode não ser pego de surpresa.
Mas no livro Grande Conflito diz assim: o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. E na Bíblia também, em Amós 3, verso 7, diz: o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Então, irmãos, ele vai vir sim como ladrão, mas não para nós. Ele vai vir como ladrão para os ímpios. Verdade. Certo? Ainda em 1 Tessalonicenses 5, no verso 19, em um verso curtinho, diz assim: não apagueis o espírito. E no 20 diz: não desprezeis as profecias. Para quê? Para que não sejamos pegos de surpresa. Certo? A Igreja Adventista, por muito tempo, ela foi conhecida como a Igreja da Bíblia, a igreja que prega as profecias. Às vezes algumas pessoas se esquecem e não pregam muito isso, mas quando eu era criança eu lembro que os adventistas tinham uma fama assim bem forte. Hoje espero que ainda não tenha morrido essa fama, que assim seja, até a volta de Jesus. Mateus 24, um trecho muito conhecido também, se os irmãos quiserem abrir. Mateus 24 para acompanhar aqui. Mateus 24, verso 3. Amém? Amém. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, ele pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda até a consumação do século? Os discípulos ali curiosos, né? Então Jesus começou a numerar os sinais e disse para eles ficarem atentos e vigiarem. Desde aquele tempo a igreja cristã tem analisado os sinais. E naquele tempo os discípulos ali eles achavam que Jesus ia voltar rapidinho, mas tanto é que Paulo pregou 1 Tessalonicenses 4, verso 17, ele diz assim: e nós, os vivos que ficarmos, ele achava que ele estaria vivo naquele momento, né? Mas ele sabia que não, ele sabia que muita coisa ainda teria que acontecer. Até antes de se manifestar, até a volta de Jesus, teria que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Muitas profecias precisavam se cumprir ainda. Hoje, acreditar na volta de Jesus, com a Bíblia, com todos os estudos que a gente tem, não é só uma questão de fé. Para mim, já é bastante uma questão de bom senso já também. Porque tem gente que não acredita, mas para mim, é uma questão de bom senso. Em Hebreus 11:6, só lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas está óbvio que Jesus vai voltar a esse mundo. Não fomos criados para morrer. No livro de Daniel, eu gosto muito do livro de Daniel. Essa Bíblia aqui ela já está bem cansadinha já, mas eu gosto dela porque ela tem esses estudos de Daniel e Apocalipse. E aqui no livro de Daniel conta as profecias, né? As profecias vêm se cumprindo. Vamos ler Daniel 12, versículo 1 e 2 em diante. A Bíblia, quando ela está mais usada um pouco, ela é bem melhor de usar, de achar a página. Tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Verso 2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre eternamente. Aqui no verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim, hein? O livro de Daniel ele foi escrito numa época onde muitas pessoas leriam as coisas e não entenderiam. Por isso que ele disse aqui: encerra o livro até o tempo do fim. Portanto, existem algumas verdades que as pessoas não entenderiam no passado, mas elas entenderiam somente no tempo do fim. Tem uma pergunta que foi feita na lição da Escola Sabatina um tempo atrás, que me deixou pensativo, porque ela fala bem assim: como manter equilíbrio entre estar ciente do tempo em que vivemos e não ser pego em especulações infrutíferas sobre o que ainda não foi revelado? Né? Tem gente que às vezes prega algumas coisas que... Quando eu era criança, eu fazia umas perguntas para minha mãe que às vezes não tinha resposta. Ela falava assim: filho, isso aí é uma ótima pergunta para perguntar para Jesus quando a gente chegar lá no céu. A Bíblia ela revela bastante coisa para a gente, mas essa pergunta me deixou meio pensativo. Vou repetir ela aqui: como manter equilíbrio entre estar ciente do tempo em que vivemos e não ser pego de surpresa em especulações infrutíferas sobre o que ainda não foi revelado? Aí outra pergunta: e se já foi revelado e você não está sabendo? Né? Porque tem muita coisa que foi revelada e um monte de gente não sabe. E por isso a importância de estudarmos a Bíblia. Somos adventistas, aqui todo mundo que está aqui presente é adventista, e o adventista ele é conhecedor da Bíblia. Portanto, para que não sejamos pegos de surpresa, devemos examinar a Bíblia. E o melhor jeito, viu, Henrique, é aceitando o desafio de pregar, porque quando você vai pregar, aí você estuda muito, você é obrigado a estudar. Né? A lição da Escola Sabatina ajuda muito a gente também. E orar a Deus, porque às vezes bate um certo desânimo, a correria do dia a dia, ainda mais aqui nessa terra, mas para não sermos pegos de surpresa. Tem alguns irmãos aqui na igreja que gostam de surpresa, mas é uma surpresa diferente. Quando tem alguém aniversariando, ele junta ali um pouquinho de gente, vai lá e pega um bolo, de qualquer jeito, às vezes alguém não pode ir, mas é uma surpresa diferente, né? Eu não gosto muito não, mas, né, irmão Fabiano? Ali é um mestre para fazer surpresa para os outros. Mas aqui é uma surpresa diferente, a qual não devemos nunca nos contentar em ser pego de surpresa naquele dia. Quando se fala em surpresa, me vem em mente também a parábola das 10 virgens. Os irmãos conhecem bem essa parábola, e as virgens representam o quê? Nós adventistas, né? E quando eu digo adventista, não é só nós aqui do sétimo dia. Eu digo adventista, hoje mesmo eu estava conversando com meu sogro, tentando trazer ele mais para perto assim da gente, que ele é católico, e falando que a gente é cristão, a gente espera a volta de Jesus. E tem adventista assembleiano, presbiteriano, adventista até muçulmano. Eles esperam a volta de Jesus. Eles esperam um outro profeta lá também, mas é do jeito deles, mas
Deus sabe o coração deles. Né? Aí voltando aqui para as virgens, elas nos representam. Tinha ali 10 virgens, né? 10 adventistas. E quantas dormiram? Sim. Todas dormiram. Todas dormiram. Exatamente. É vergonhoso dizer, mas todas dormiram. Nós estamos dormindo então. Né? Nós estamos vivendo naquele tempo da igreja de Laodiceia, né? Gente fria, gente morna, e aí a gente fica meio assim. Mas aí nessa mistura, né, de gente fria, gente quente, torna as pessoas mornas. Mas enfim, em algum momento ali na parábola das 10 virgens, alguém que não dormiu, grita, aí vem o noivo, né? Aí todas acordam, nós acordamos também. Só que aí a diferença estava aí, né? 5 ali tinham se preparado melhor, 5 eram prudentes e 5 não, elas tinham algo a mais, né? 5 milhões. Sim, exatamente. Tem você se comportado como as virgens prudentes? Quando você vai assistir um programa de TV, aqui é meio difícil de assistir TV, mas mesmo assim, aquilo que a gente come, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente vê, com quem a gente anda, e daí a pouco, quando pensa que não, você já está lá no caminho errado de novo. E outro detalhe, nas virgens ali, 5 eram prudentes. Que bom seria se de 10, 5 eram prudentes. Que bom seria se 50% fosse salvo. A gente sabe que não é, né? Apocalipse ele fala um número de 144 mil. É um número simbólico. Em meio a 8 bilhões de pessoas na Terra que a gente está hoje, 144 mil seria. Fora os que morreram, né? Fora os que morreram, né? E eu fico pensando também em Noé. A nossa linha do tempo ali, a criação, nos 3 primeiros capítulos ali já é a queda de Adão, até 8 e 9 ali, até o 10 o dilúvio, né? E aí Deus ele pegou e já falou, ó, não vai ter jeito não, né? Tem que destruir tudo aí. Construiu um barco bem grande mesmo, que prega para quem quiser ser salvo aí, que tá terrível esse povo aí. Gastar tudo novo. E alguns aqui já foram na réplica da arca lá, né? Tem as medidas, a Bíblia nos passa as medidas, certo? E Noé fez aquele barco gigante ali, 3 andares, né? Lá no Kentucky, lá naquela arca lá, eu vi algumas modernidades lá, mas o tamanho é o mesmo, 3 andares e tal. Aí Noé pensou, vou colocar aqui os animais, vou colocar os alimentos, e a gente fica aqui em cima. Noé imaginava que teria mais pessoas, né? Naquela época, alguns estudiosos eles calcularam mais ou menos. As pessoas não morriam rápido. Tinha em média mais ou menos 800 milhões a 1 milhão de pessoas na Terra. Foram se multiplicando. A gestação dura 9, 10 meses, né? E era muita gente naquela época, mas Adão ele imaginava que seria salvo mais pessoas. E infelizmente, quantos foram salvos? 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e 3 senhoras. Não teve assim, não tem aquele primo que é mais chegado que o irmão, às vezes? Não teve um primo, não teve um tio. Não teve. Então, muito triste isso.
Em Sodoma e Gomorra foi ainda pior, né? Os anjos tiveram que pegar pelas mãos e sair arrastando ali, e mesmo assim ainda ficou para trás, né? A esposa de Ló. Como será? Como será esse final? Será que eu estarei entre esses? Será que você estará? Né? A passagem ela já foi comprada por Jesus Cristo na cruz. Amém. Basta somente a gente aceitar, né? Mas tem pessoas que não... A gente olha os acontecimentos desse mundo aí, a gente vê os noticiários, a gente vê que tem gente que não quer mesmo ser cidadão do céu. A gente tem que orar por eles, mas tem gente que não quer, tem gente que vai ficar muito triste lá. Eu imagino o céu assim, um lugar onde a gente vai continuar trabalhando, que a gente foi criado para produzir alguma coisa. Não vai ser um lugar... Mente nenhuma nunca imaginou como será lá, mas eu sei que será bom. Tenho certeza disso. E voltando às profecias, Daniel 2 conta lá sobre aquela estátua, Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, assim por diante, que simboliza Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Meu sermão foi baseado assim na linha do tempo. Eu gosto muito de história e as profecias elas me chamam muita atenção. Quando eu vejo aquele gráfico que fala das profecias, 2.300 tardes de manhã, aquilo me puxa muito a atenção. E no ano 476, os países se dividem e vem a pedra e quebra aquela estátua, né? Cristo ele não voltaria antes daquela época, porque aquela profecia teria que se cumprir. Daniel 7 também conta aquela profecia dos animais, né? Leão, urso, leopardo, um animal terrível e espantoso, que simboliza Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Eu acho interessante que Medo-Pérsia, hoje, é aquela região do Irã. Ali, assim, é um povo também bastante agressivo, mas teve uma época que eles dominaram o mundo, né? Aí tem também animal terrível e espantoso, os 10 chifres, que surge ali 3 chifres pequenos, né? Que esse chifre ele começa a dominar no ano 538, que é o poder do papado. O poder do papal na igreja medieval, ele assumiu como bispo político da igreja católica, líder político do Vaticano. Ele ficaria no poder até aquela profecia de 1260 anos, ele ficaria no poder até 1798. E profecia geralmente é matemática, vai tudo se cumprindo ali assim, ao pé da risca, né? E aí vem Napoleão, o rei do Papa, e ele só retorna ao poder em 1929. Eu não estudei a respeito, mas em 1929 tem aquela grande recessão aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas as profecias vêm se cumprindo ao pé da letra, tudo certinho. Cristo não voltaria antes daquilo ali, porque tinha que se cumprir, né? Daniel 8, 9, profecia das 70 semanas, que durou 2.300 anos, né? Que terminou no ano de 1844, uma data bem específica para nós, quando começa o julgamento dos mortos, aqueles que já morreram. Cristo também não voltaria antes disso aí. Só que 1844 começou, e de lá para cá já passaram 170 anos. O século já acabou esse julgamento. Então, irmãos, Cristo está à porta, né? Tem também, quando vai para Apocalipse, fala das 7 igrejas, começando ali com Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Pensáuco. Não, nem Laodiceia. Nós vivemos no tempo de Laodiceia, igual eu falei há pouco. Uns quentes, outros frios, que aí forma essa igreja morna. Que sejamos todos quentes, para que sejamos preparados na volta de Jesus, né? Amém. E também a profecia dos 7 selos,
do sexto selo, porque o sétimo já é a volta de Jesus. As 7 trombetas. Estamos também na sexta trombeta, porque Apocalipse 8 diz assim: houve silêncio no céu por meia hora. Por quê? Porque os anjos saem de lá e vêm para cá, né? A 7ª trombeta é a volta de Jesus. Então, nós estamos no final da linha do tempo. Eu gostaria de já partir para o fim do sermão, lendo com vocês Apocalipse 21. Apocalipse 21. É onde está a nossa bendita esperança. E nós aqui, que ansiamos a volta, aguardamos a volta de Jesus. Amém? Amém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Irmãos, aqui na terra será colocado o trono de Deus. Deus estará aqui conosco. Será o centro do universo. A terra será restaurada. E aqui no versículo 4, ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém? Amém. E ele diz assim ainda: escreve essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Essa é a nossa bendita esperança. Amém. Que nós sejamos preparados e que nunca esqueçamos disso. E às vezes a gente lembra, mas vamos ficar atento para não deixar as coisas de Deus de lado, nessa correria, nessa terra, igual o Fabiano pregou aquele dia. Muito corrido aqui. E Satanás, ele ruge como um leão para poder nos devorar. Então, vamos orar pelos nossos irmãos e que esse dia não sejamos pegos de surpresa, porque estamos no finzinho do finzinho. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé e cantar o hino O Rei Vem Vindo.